Muito bom. Irmãos, irmãs, convidar vocês a abrirem ou acessarem suas Bíblias. Hoje a gente lê o livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Para contextualizar um pouquinho o texto que a gente vai ler, aqui já aconteceu o dilúvio, né? E o mundo está sendo aqui refeito, né? Pós-dilúvio. E a gente chega na história da Torre de Babel. É esse texto que a gente lê nessa noite, a Torre de Babel. Diz assim, Gênesis 11, a partir do 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Ao seguir para o leste, as pessoas encontraram uma planície em Sinar e ali se estabeleceram. Disseram umas às outras: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos serviram de pedras para eles e o batume serviu de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome ficará famoso e não seremos espalhados por toda a terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. O Senhor disse: se como um só povo que fala a mesma língua começar a fazer isto, nada que planejem fazer será impossível para eles. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais o que dizem uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou dali por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Né? História certamente conhecida. Você deve ter ouvido aí nas suas EBDzinhas, quando você era criança, igual as crianças aqui. Vamos ver o que essa história tem a nos dizer. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Pai de amor, mais uma vez, como igreja tua aqui reunidos, nós te pedimos a iluminação do Espírito. A gente reconhece que a letra morta, ela mata, mas o teu Espírito vivifica. Por isso te pedimos, nos ilumine, vem sobre nós, Pai, vem sobre o teu povo, para que a gente possa discernir aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. É o que eu peço por todos nós aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, irmãs, os dias mudaram. Nós vivemos tempos de mudanças assim muito profundas, que vão reestabelecer os paradigmas da nossa civilização. Vocês sabem que eu demorei muito tempo para acessar o tal do ChatGPT, mas muito tempo. Tinha gente que já tinha me falado, tinha me contado história, né? O Éder uma vez me mandou uma música que ele fez via IA. Eu fiquei impressionado, mas eu fiquei assim muito reticente durante muito tempo. Né? E alguns mesinhos atrás aí eu comecei a mexer. O negócio é poderoso. É poderoso. É realmente algo paradigmático. É uma coisa que vai mudar entre o antes disso e o depois disso. O mundo hoje está respirando, está falando sobre, e a gente está tentando discernir as consequências da inteligência artificial. A gente está vivendo num mundo, não somente da IA, mas que magnatas e pessoas multibilionárias do mundo são donos de empresas de tecnologia, e dentre estes tem um que inclusive esses dias se tornou o primeiro trilionário do mundo. Você consegue imaginar o que é isso? A pessoa ser dona de $1 trilhão. $1 trilhão.
Gente da tecnologia. As grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício, né? Apple, Google, Meta, o lucro dessas empresas ultrapassa assim de longe o lucro de banco. O sistema bancário brasileiro não lucra tanto quanto as empresas de tecnologia. Existem países que não têm talvez um PIB equivalente àquilo que essas empresas de tecnologia elas produzem, geram de dinheiro, de recurso. Nós estamos vivendo um tempo em que a técnica, é assim que a gente fala normalmente, né? Quando a gente estuda esse tipo de assunto, a técnica, ou seja, toda a tecnologia, ela tem avançado tanto, ela tem se tornado algo fundamental para os padrões de como a gente vive, de como a gente existe, de como a gente é. E nós, enquanto igreja, nós enquanto povo de Deus, nós enquanto seguidores de Jesus de Nazaré, temos que fazer como o nosso mestre nos ensinou. A gente precisa aprender a ler os sinais dos tempos. Os sinais dos tempos. A gente precisa enxergar tudo isso e a gente precisa ser capaz, a partir da luz do Evangelho, de discernir o que está acontecendo, como a gente se porta, como a gente se coloca. O que nós, enquanto discípulos de Jesus, devemos pensar sobre essa realidade que está posta? Por exemplo, como que isso tudo vai afetar os empregos? Como que a gente lê isso? Máquina substituindo humano, cada dia mais com maior velocidade, robôs substituindo humanos. Isso já é uma realidade, isso aqui não é história, sabe, futurística, não é distopia de filme, isso é real. Como que a gente se posiciona diante disso? Como que a gente se posiciona e a gente se coloca diante desse jogo de poder global, em que um sujeito, não é um estado, não é um país, não é um aglomerado de países, é uma pessoa. Tem 1 trilhão na conta. De alguma maneira, manda foguete. Esses dias eu vi até, não está aqui previsto para falar, mas eu vi no Instagram um negocinho passando. Os satélites. A gente envia satélite em órbita da Terra já há algumas décadas. Aí tem o tal do momento que agora, 2017, que a empresa do trilionário começou a mandar os satélites dele. E em alguns aninhos ali, os satélites dele já são assim, o dobro de todos os que nós, como humanidade, mandamos. Como que a gente se coloca diante disso? Alguém com tanto poder. O cara manda foguete, o cara pousa o foguete de ré, gente. Misericórdia, mas é verdade, vocês já viram isso? O foguetinho voltando, depois que dispara, manda um negócio para o espaço, aí fica o resto, ele pousa de ré. Como que a gente se coloca diante disso? Como que a gente se coloca diante do risco eminente de um autoritarismo dessa magnitude? O poder de você ter os dados da humanidade na tua mão, de você ter mais dinheiro do que todo mundo, numa escala assim estratosférica. Como que a gente lida com isso? Como que o bem-estar da sociedade vai ser preservado diante dessa configuração? Como cristãos que se colocam como filhos de um pai, que a gente chama à luz da Escritura de Criador. Criador desse planeta Terra, do universo, de tudo, mas desse planeta que a gente mora. Como que isso tudo está afetando a saúde do nosso planeta? Será que essas pessoas estão se preocupando com isso? Ou será que os foguetes já são para prever já como que eles vão sair daqui na hora que isso aqui acabar? E a privatização desse poder econômico do mundo? Porque percebam, é uma questão privada. Esse poder todo não está na mão de um Estado, de um país. Está na mão de pessoas.
que são donas disso tudo. Como a gente se coloca diante disso? Estão entendendo a problemática? Tem países que não têm a capacidade de produzir riqueza igual às empresas privadas desses caras. Quem que manda no cenário global? Como que a gente se porta diante disso tudo? O que a gente tem para dizer sobre isso tudo? Obviamente não darei todas as respostas aqui, mas eu acredito que a história de Babel tem algo a nos ensinar. A história de Babel, esse texto milenar, tem algo a nos dizer, a nos ajudar a pensar. Porque Babel conta a história de um dado momento da civilização, em que a humanidade que estava ali, toda ela se reuniu e falou o seguinte: a gente vai fazer uma cidade, a gente fala todo mundo a mesma língua, a gente tem poder, a gente é poderoso, a gente vai fazer uma torre que vai até o céu, ninguém vai nos espalhar, nada vai dar errado, ninguém nos segura mais. A gente tem técnica, a gente tem tecnologia, a gente tem a capacidade de manipular ali, né, o tijolo que ele fala aqui, a argamassa, e a gente vai fazer um negócio que ninguém mais vai mexer com a gente. E aí vem Deus, olha aquilo, e aí o termo Babel vem dessa confusão que Deus faz para poder multiplicar as línguas e espalhar esse povo que está todo reunido em vários povos na terra. Porque Deus vê e enxerga em Babel, nessa cidade que está sendo construída, um nível de potência do ser humano a ser usado para o mal, um nível tal que ele fala: não, tem que parar isso aqui. Porque se eles estão fazendo tudo isso que eles já fizeram, do que esses caras são capazes? Eles são capazes de fazer qualquer coisa. E Deus vem e freia isso. Isso porque já tinha tido dilúvio, né? O ser humaninho difícil de lidar, hein? Como que Babel contrasta com o reino de Deus que Jesus anuncia? No que é diferente Babel daquilo que a gente aprende com Cristo, com Jesus no Evangelho? São duas realidades completamente antagônicas, diferentes. E nós precisamos saber discernir o que é uma, o que é outra, para a gente poder ler os sinais dos tempos, estarmos atentos, para a gente poder se colocar nesse mundo com clareza e lucidez a partir do Espírito do Evangelho. Vamos fazer uma análise aqui? Primeiro ponto que eu quero destacar, o verso 1 do capítulo 11 de Gênesis. O texto diz para a gente o seguinte: no mundo todo havia apenas uma língua, um só idioma. Um só idioma. O que isso significa? Esse povo de Babel, eles tinham tudo igual. Tudo igual. Eles tinham uma lógica civilizacional homogeneizada. Ou seja, todo mundo ali era a mesma batata do mesmo saco. E esse texto aqui, esse versículo está nos dizendo que uma das características dessa homogeneização é a homogeneização de pensamento. Todos eles pensavam igual. Por que eles pensavam igual? Porque eles falavam igual. A linguagem, o repertório, a maneira de enxergar o mundo, a maneira de enxergar a vida, era absolutamente igual. Havia uma uniformidade do discurso, uma uniformidade do pensamento, uma uniformidade, digamos assim, ideológica. Está todo mundo do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Há uma uniformidade, irmãos e irmãs, prestem atenção nisso, da imaginação de mundo que eles têm. Antes de alguém compor uma música, precisa-se imaginar a melodia. Antes de um artista pintar um quadro, você imagina o quadro. Antes de um arquiteto arquitetar uma construção, se imagina o projeto arquitetural. A imaginação nossa é que cria o mundo.
Os sonhos nossos é que vão se tornando ao longo do tempo reais, concretos na vida. Antes de você fazer uma família legal, você imagina o que é uma família legal. E assim por diante. E esse pessoal que está reunido aqui em Babel, é um pessoal que imagina tudo igual. Eles têm a mesma ideia, eles têm o mesmo sonho, eles usam o mesmo critério para enxergar a vida. Tudo é a mesma coisa. Há uma uniformidade de pensamento, irmãos. Em outras palavras, esse povo que está reunido aqui em Gênesis capítulo 11, é de uma pobreza intelectual gigantesca. Em que sentido? No sentido em que não há diversidade de pensamento. Não há diversidade na maneira de se pensar as coisas. Todo mundo tem o seu potencial humano, de alguma maneira, desperdiçado. Porque você não precisa criar. Você não precisa viver em uma sociedade em que você tem muitos caminhos. Tudo converge para a mesma e exata coisa. Há uma ausência radical aqui de pluralidade, há uma ausência radical aqui de diversidade. O que isso significa para a gente? Pastor, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo dizer para você que isso aqui não é de Deus. Eu estou querendo te dizer que isso aqui não é do reino de Deus. Isso aqui não tem a ver com Jesus de Nazaré. Sabe por quê? Porque a gente lê Jesus, o que você vê em Jesus? Você vê Jesus fazendo um clubinho de gente tudo igual, de gente que pensa tudo igualzinho, e só se encontra com quem é do mesmo jeito que ele é, pensa do mesmo jeito que ele pensa, faz do mesmo jeito que ele faz? Não. Jesus lida com Judas Iscariotes, ele lida com Mateus, o publicano, ele lida com o zelote revolucionário que quer derrubar o Império de Roma, ele lida com Pedro, ele lida com a samaritana, ele lida com Maria Madalena, ele lida com um monte de gente diferente. A todo instante, o Evangelho está nos dizendo, o reino de Deus é um lugar de um monte de gente diferente. Eu não quero um clubinho que todo mundo pense igual. Eu faço questão da diversidade e da pluralidade. Eu faço questão de que pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, sejam capazes de conviver juntas. Isso é Jesus, isso são os evangelhos. E eu acho que não precisa ser, assim, é só interpretar razoavelmente, ali você encontra isso. Vamos para avançar um pouquinho, você vai para Pentecostes, Atos capítulo 2. O que está acontecendo ali? Deus, o Espírito Santo, não uniformiza a língua de todo mundo. Quando o Espírito vem, todo mundo escuta no seu próprio idioma aquilo que Deus tem para dizer. Deus não faz todo mundo falar o mesmo idioma, Deus respeita os idiomas diferentes. Atos 2 é um caldeirão cultural, é gente de tudo que é lado ali. E o Espírito se manifestando naquela diversidade, que no final das contas vai surgir o quê? A diversidade de igrejas. Quantas igrejas no primeiro século? Quantas comunidades de fé diferentes, com características diferentes. Pastor, como que a gente sabe disso? É só você ver os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um tem um jeito, cada um tem uma ênfase. Cada um fala de uma coisa, o outro deixa de falar, alguns replicam a mesma com versões diferentes. Tem até coisinhas diferentes da mesma história. Por quê? Porque eram comunidades diferentes. Eram jeitos diferentes de pensar a fé. Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos para João, quando ele escreve o Apocalipse. A imagem escatológica que a gente vê lá, não é que um dia, a gente acabou de cantar aqui, né? Um dia, quando nós estivermos na plenitude dos tempos, haverá gente de toda tribo, língua e nação. Tribos, línguas, nações reunidas para adorar o Senhor. Não é um clubinho fechado. Então, irmão, irmã, o problema não é falar a mesma língua em si. O problema é usar de uma mesma língua para construir
um único projeto de imaginação do mundo. É esse que é o problema. O problema não é a unidade. Não há problema em você ter unidade. O problema é a uniformidade. Esse que é o problema. Então Babel erra aqui, falha aqui, porque homogeneiza o jeito de pensar. No reino de Deus, na igreja, aqui na comunidade de fé, meu irmão e minha irmã, aqui a gente precisa de uma variedade de pensamentos, uma variedade de percepções, uma variedade de imaginações, para a gente poder sonhar com o projeto do reino de Deus. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Segundo, a homogeneização da intenção. Olha que coisa que está acontecendo aqui. Verso 4. Olha o que eles dizem. Depois eles disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Maravilha, eles vão construir uma torre. Por que eles querem construir a torre? O que está se passando no interior, as intenções, as motivações? Aí ele diz: assim o nosso nome ficará famoso. O nosso nome ficará famoso. E não seremos espalhados por toda a terra. Aqui a gente chega num lugar muito importante do texto bíblico e daquilo que o Evangelho tem a nos ensinar. Quais são as motivações daquilo que está por detrás de tudo aquilo que a gente faz? O Evangelho, gente, não é ficar brincando, sabe, de mexer na pontinha do iceberg, daquilo que está aparecendo para fora. O Evangelho vai sempre nos levar a pensar nas coisas mais profundas. E aqui no caso, a coisa mais profunda é a intenção do coração. É na intenção do coração que às vezes coisas até boas, coisas que parecem piedosas, mas lá no fundo do âmago do coração tem dissimulação. No fundo do coração tem desejo por poder, tem vontade de se tornar famoso, tem vontade de aparecer, tem vontades egoístas habitando o coração. O discurso às vezes pode até ser bom, vamos construir uma torre. O que há de mal construir uma torre? Puxa vida, os caras conseguem construir uma torre que vai até o céu. Que coisa legal, né? A IA consegue fazer uns negócios legais. Que legal que a IA está boa desse jeito. Mas qual a intenção de quem está manipulando a técnica? De quem está manipulando essa tecnologia? O texto está nos dizendo que esse povo que está reunido aqui, eles estão interessados no quê? Na fama. A intenção aqui é acumular poder, é acumular um sentimento de falsa segurança. Eles querem poder aqui, fazer aquilo que eles estão fazendo, mas com as intenções do coração e da alma equivocadas, intenções pervertidas. Intenções que não prezam, a intenção não é o bem comum, a intenção não é o bem da civilização, a intenção não é o reino de Deus, a intenção não é o bem de todo mundo, a intenção não é agregar, não, a intenção é ser famoso. Ninguém aqui está preocupado com aqueles que são diferentes, ninguém aqui está preocupado com absolutamente nada disso. Eles estão preocupados com o controle, com a centralização, com a segurança. E portanto a gente precisa olhar para os nossos dias e ler os sinais dos tempos da maneira adequada. Quem está te colocando na mão uma tecnologia que você não paga um centavo para acessar e você pode jogar lá o que você quiser e ele fica te dando resposta, qual que é a intenção do coração da pessoa que é dona daquela tecnologia? Eu não estou perguntando do programador que está lá programando o código, eu não estou perguntando da menina que está fazendo a limpeza lá dos escritórios. Não estou perguntando isso. O dono da tecnologia, o dono da técnica, o dono da empresa, qual que é a intenção do coração? Você sabe a intenção do Elon Musk? Você sabe qual que é a intenção do Mark Zuckerberg? Você sabe qual que é a intenção do Sundar Pichai, lá o executivo CEO lá do Google, pelo menos era até esses tempos atrás? Qual a intenção do coração? Poxa, vamos fazer uma tecnologia aqui para abençoar o mundo? Você acha que é isso?
Vou dar o chat GPT, Bibi, para você poder fazer lá as coisas, para te ajudar, porque eu estou preocupado com a Bibi, estou preocupado com os adolescentes, com a juventude, estou preocupado. Será que é isso? Qual é a intenção? Qual é a intenção de alguém que cria um monopólio digital? Qual que é a intenção de alguém que... Gente, assim, ai pastor, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu bloqueio, eu checo alguma coisa na minha conta social, saio das mídias sociais. Já era, meu irmão. Já foi, já era. Está tudo com os caras. Os caras já têm tudo nosso, já têm todos os nossos dados. Assim, nossa, como que eu posso me proteger? Não tem proteção mais, já entregamos tudo de bandeja. O que a gente precisa pensar assim, é qual a intenção disso para a gente não ser ingênuo, para a gente fazer uma análise crítica daquilo que está acontecendo. Que projeto é esse que está levando para uma concentração econômica? Para um dono de uma empresa de tecnologia que mexe 2, 3 botões lá e define a eleição de um país que não é o dele. Você acha que tudo que você recebe lá no seu Instagram, no seu WhatsApp, tudo que vem para você, é por acaso, aleatório? Quais são as intenções? Quais são as motivações? A gente precisa saber fazer uma análise crítica disso. Que mundo que a gente quer? A gente quer um mundo menos plural, um mundo menos diverso, a gente quer delegar, a gente quer terceirizar a nossa capacidade de pensar, de criar para os outros. A gente quer se permitir ser induzido pelos algoritmos, pelas tecnologias. Então, para isso não acontecer, a gente tem que se perguntar qual a intenção desses caras. E eu te falo, não precisa ser nenhum gênio expert para perceber, é só ler Babel. Se tornar famoso. O que é o se tornar famoso? Não é aparecer na revista famosa. É ter poder. É ter poder. E aqui não é nem o econômico, porque o econômico, financeiro, isso já tem. É o poder de definir o que vai acontecer no mundo, o que vai acontecer com todo mundo. É isso que está acontecendo. E o reino de Deus? E o reino de Deus? O reino de Deus, meu irmão e minha irmã, não é um lugar de poder. Poder para nós que somos discípulos de Jesus é tentação. É tentação. Lembra de Jesus no deserto, quando ele é tentado pelo diabo? O diabo oferece para ele: curve-se diante de mim e todos os reinos desse mundo serão teus. Poder. E Jesus, ele nega aquilo. Porque a intenção do coração de Jesus e a intenção do coração de cada discípulo de Jesus não pode estar rendida ao poder. Não pode estar rendida diante do desejo egoísta de ser, de aparecer, de manipular. O discípulo de Jesus é aquele cujas intenções do coração são sempre focadas, sempre pensando no serviço do outro, no amor do outro, no cuidado do outro. Talvez você pense assim, e às vezes eu falando aqui, eu fico até eu mesmo pensando, será que a gente consegue competir? Será que o projeto do reino, a imaginação do reino é mais potente do que a imaginação desses caras com todo o poder que eles têm? Eu queria te dizer que nós precisamos crer que sim. Eu não sei o resultado que isso vai gerar lá na frente necessariamente, eu não sei. Agora, um discípulo fiel é um discípulo fiel. É aquele que diante da vida, diante desse quadro desse diagnóstico tão péssimo que a gente tem, é aquele que guarda a palavra de Jesus, guarda o evangelho e permanece e segue adiante, sempre analisando as intenções do nosso coração. Para a gente não se perder diante da ambição por poder. O terceiro elemento que eu quero dizer é justamente esse, a homogeneização do próprio poder. Gênesis 11:6, o texto diz assim: o Senhor disse: se como um só povo que fala a mesma língua começar a fazer isso,
nada do que planejem fazer será impossível para eles. Ou seja, os caras conseguiram criar um tipo de sociedade em que o próprio Deus reconhece que tudo que eles imaginarem, tudo aquilo que eles quiserem fazer, eles vão ser capazes de fazer. Nós estamos vivendo justamente essa Babel. O que vai acontecer no mundo? O que está para acontecer? Qual a segurança que a gente vai ter? Qual a previsibilidade que a gente vai ter? A bem da verdade é que hoje a gente tem gente comandando o mundo que pode fazer um monte de coisa. Agora nós, enquanto discípulos de Jesus, a gente vai ficar de boa aceitando os humanos que governam esse planeta, colocando em prática as loucuras dos seus próprios corações insensatos? A gente vai ficar olhando para isso tudo e vai ficar defendendo eles? A gente vai ficar olhando para tudo isso de maneira acrítica, se deixando levar? A gente vai deixar esses loucos contaminarem os nossos filhos? A gente vai deixar, tá aqui o celular, filho, pode mexer à vontade, fica aí, fica mexendo, fica assistindo, vai, pá. De boa? Como se isso não tivesse, como se isso fosse inofensivo, como se isso fosse neutro. Esse que é o ponto, não há neutralidade nessas tecnologias. Tem projeto, tem intencionalidade, tem vontade de poder, tem Babel. Não tem reino de Deus, tem Babel. E a gente precisa de alguma maneira perceber, discutir, refletir como igreja, que tecnologia sem ética não dá, gente. Que poder sem sabedoria não dá, gente. Que conhecimento sem humanidade não dá. Volto a insistir, como que a gente combate isso? É difícil? Gente, a gente está, é tsunâmica a coisa. Mas a gente, como discípulo de Jesus, a gente tem que se perguntar, e o reino de Deus? O que Jesus tem a nos ensinar? Como que Jesus, ele gera indagações na nossa alma para lidar com tudo isso? Irmãos, a torre, ela pode mudar. Irmãos, os tijolos, eles podem mudar. A tecnologia, ela pode mudar. Mas no final das contas, o que aconteceu em Babel e o que acontece hoje é a mesma coisa. É concentração de poder, vontade de controlar o futuro, eliminar as diferenças e tornar o próprio nome grande. É isso que os homens estão querendo. É isso que os poderosos estão fazendo. É isso que está acontecendo diante dos nossos olhos. Então, a questão aqui não é a arquitetura de Babel, não é a torre de Babel, não é a língua que eles falavam em si. O problema é de imaginação. Que mundo que eles imaginaram e que mundo nós devemos imaginar como discípulos de Jesus. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Como que você imagina o mundo? Como você imagina a civilização? Como você imagina a humanidade? Como você imagina a sua cidade? Em que lugar, em que mundo você imagina os teus filhos crescendo? Que mundo é esse? Que imaginação você tem disso? A gente precisa, obviamente, imaginar à luz daquilo que Jesus nos ensina como padrões do reino de Deus. Porque no reino de Deus, a gente aprende, a gente percebe, a gente é capaz de discernir coisas completamente diferentes de Babel. E no final das contas, o grande risco que a gente corre é o risco da desumanização. Queria dividir com você algo que eu tenho pensado muito sobre o nosso papel como igreja. Hoje já, mas especialmente conforme os anos forem avançando, daqui 5, 10, 20, 30, 50 anos, para que a gente vai existir como comunidade de fé? Eu creio que para uma coisa, para ensinar o ser humano a ser gente.
A gente serve para ensinar o ser humano a ser gente. Porque o Deus que a gente crê é um Deus que se fez carne, que habitou entre nós para nos ensinar o que significa ser humano. E a gente está submetido a inúmeros processos que estão nos desumanizando. E cabe a nós aprender com Jesus a nos tornarmos humanos como Ele é humano. Não é eliminar, não é excluir a tecnologia do nosso mundo, obviamente não é isso. Mas é sermos críticos em relação ao modo como a gente usa ela. É analisarmos o que está acontecendo no mundo. É analisarmos as escolhas políticas que a gente faz. É analisar quem a gente defende, em que momento a gente defende. A gente precisa olhar de maneira séria o que está acontecendo no mundo, gente querida, para a gente poder perceber o contraste que existe de Babel com o reino de Deus. E a pergunta que eu tenho para fazer para a gente nessa noite, para encerrar, é a seguinte: quem é que está moldando a tua imaginação? Quem é que está influenciando como você imagina o mundo? Será que é o algoritmo? Será que são os posts que estão caindo aí no seu Facebook e no seu Instagram? Será que é toda a pressão desses poderosos para te induzir a algo? A imaginar o mundo de determinado jeito? Ou será o que está te fazendo imaginar o mundo é Jesus e o reino de Deus? Nós precisamos ir para Jesus, nós precisamos ir para os evangelhos, nós precisamos aprender com Jesus, ler Jesus. Nós precisamos deixar o reino de Deus povoar a nossa mente, povoar o nosso coração, povoar a nossa cabeça, para que a gente consiga e seja capaz de imaginar e construirmos um mundo que agrade ao nosso Criador, que agrade a Jesus, que agrade e seja condizente com o reino de Deus. Para fechar, a nossa mente, ela está sendo disputada. Disputada, gente. Esse negocinho aqui, ele é feito de tal maneira que a lógica de cassino, sabe cassino? Que você fica fazendo assim na máquina, viciado, colocando dinheiro. Todos esses apps gratuitos, que a gente não paga um centavo para usar, eles são feitos nessa mesma lógica para a gente ficar lá. E isso aqui está dizendo para mim e para você como a gente tem que pensar, como a gente tem que imaginar o mundo. Isso aqui é a Torre de Babel. Isso aqui é Babel. Não é que a gente vai jogar isso fora, estou dizendo isso para vocês de maneira clara, não é que a gente vai eliminar a IA, não é, tem muita coisa boa a ser utilizada, mas a gente não pode ser ingênuo, e a gente precisa voltar para o Evangelho, voltar para Jesus, olhar para Jesus, para deixar que Ele povoe nossa mente e nosso coração para a gente imaginar o mundo. Amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos. Quero te convidar a pedir para o Espírito Santo, a pedir para o Senhor, para nos ajudar a purificarmos nossas mentes, os nossos corações. Te convidar a pedir para Deus nos ajudar a termos a capacidade de imaginar o mundo, imaginar a vida, imaginar a nossa sociedade, imaginar a nossa cidade, imaginar a nossa igreja, imaginar a vida que a gente deseja, que a gente quer que os nossos filhos vivam, a partir daquilo que Ele, o nosso Mestre Jesus,
tem a nos oferecer. Pede para Deus, nesse momento, meu irmão e minha irmã, purificar tua mente e teu coração. Talvez você está entupido, talvez nós estejamos entupidos, é de algoritmo. Talvez a gente está entupido de corrente de WhatsApp. Talvez a gente está entupido de um monte de ideia que não tem a ver com Jesus e com os evangelhos. Tem a ver com os donos dessas tecnologias que de alguma maneira estão mexendo os pauzinhos tecnológicos para as coisas chegarem até você. Pede a Deus, pede ao Espírito para purificar tua mente. Como João faz em Apocalipse, que o Espírito Santo possa vir assim, sabe, como um colírio nos nossos olhos para purificar o jeito que a gente olha, o jeito que a gente vê. Pede para Deus, para te dar força, capacidade, lucidez, discernimento, sobre como criar os teus filhos, como instruí-los, a respeito disso tudo. Deus e Pai querido, nós somos o Teu povo, estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor. E a gente quer te pedir perdão pela nossa negligência. Nós queremos te pedir perdão, Pai amado, porque a gente muitas vezes não é fiel aos Teus ensinos, não é fiel à Tua pessoa. E a gente não é fiel, não porque a gente não vem na igreja, não porque a gente não escuta a mensagem, mas é porque a gente não é crítico em relação a tudo isso que está acontecendo diante dos nossos olhos, Pai. Nos perdoa. Nos perdoa por nos permitirmos sermos induzidos a imaginarmos o mundo, construindo torres, deixando que o sentimento no nosso coração, o desejo de sermos famosos, se perpetue em nós. E às vezes nos colocamos também, Senhor, como meras marionetes num jogo muito mais complexo, muito mais poderoso do que nós. Nos perdoa, Senhor. Que a gente possa voltar ao simples, Pai. Que a gente possa se encantar com a proposta do Teu reino, de amor, de misericórdia, de graça, de bondade. Que a gente possa se encantar com o mundo, onde todo mundo tem voz. Que a gente possa se encantar com o mundo em que o poder, ele não está concentrado na mão de uma só pessoa. Que a gente possa construir um mundo mais justo. Que a gente possa construir um mundo com mais equidade. Que a gente possa construir um mundo mais democrático. Senhor, Senhor, que o Teu reino, o Teu evangelho possa povoar nossa mente para imaginar coisas melhores. Nos livra, Pai amado, de sermos massa de manobra dos poderosos. Por isso te pedimos como igreja Tua, purifica a nossa mente, purifica nosso coração. E que a gente possa, Senhor, sermos influenciados, conduzidos pelo Senhor, Verbo que se fez carne. É o que eu peço por mim e todos nós em nome de Jesus. Amém.